Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, dedicado a falar sobre o gerenciamento de áreas contaminadas em seus aspectos técnicos, ambientais, econômicos e especialmente nos seus aspectos humanos. Eu sou Marcos Tanaka Riz e apresento esse podcast direto dos estúdios da ECD Ambiental em Sorocaba. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. A nossa missão é dar poder a vocês, não um poder mesquinho de subjugar o outro, mas o poder do conhecimento, e ao mesmo tempo que promovemos o reconhecimento das pessoas que constroem o GAC no Brasil, dando voz a essas pessoas. Estamos agora na 5ª temporada e nossa responsabilidade aumenta a cada ano, junto com a alegria de termos cada vez mais gente junto com a gente, ouvindo, comentando, opinando, compartilhando suas ideias conosco e com toda a comum unidade do GAC. Aqui no podcast queremos esperançar, como diz um grande professor brasileiro. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com os outros para fazer de outro modo. Junto com vocês vamos tentar adiar o fim do mundo e construir um mundo melhor e mais justo. Junto com vocês, vamos esperançar o GAC. Venha conosco. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, arrumando os livros na estante, viajando para o campo lá longe, revisando aquele relatório cabeludo, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio 183 do podcast Áreas Contaminadas. O podcast que é editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido por pessoas muito queridas, que são as nossas colaboradoras e os nossos colaboradores financeiros no Apoia-se. Em nome de toda a família ECD, agradecemos demais essas pessoas que nos ajudam financeiramente e também nos mostram que somos relevantes e que devemos continuar trabalhando por essa construção coletiva. Quem também quiser e quem também puder se juntar ao nosso grupo de apoiadores e contribuir financeiramente conosco é simples. Basta entrar no site apoia.se/ecdambiental que tem tudo bem explicadinho por lá. O podcast Áreas Contaminadas conta com 4 empresas patrocinadoras, o que nos permite ler, estudar, discutir, conversar, elaborar os episódios aqui todas as semanas e ainda nos enche de orgulho por ser empresas desse quilate, dessa importância no GAC, querendo unir as suas marcas ao nosso trabalho. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a EBP Brasil. Agradecemos demais a essas 4 empresas. Anuncio aqui rapidamente que estão abertas as inscrições para 3 cursos da parceria Senac-ESAS que acontecerão no mês de abril. Um desses cursos é o de Direito Ambiental, será online ao vivo às sextas de manhã, a partir do dia 5 de abril, coordenado pela Erika von Zuben. O segundo curso é de Avaliação Preliminar, coordenado por Rodrigo Cunha, também vai ser online, também ao vivo, só que às segundas e quartas, a partir do dia 3 de abril. O terceiro é um curso de Métodos de Screening, que eu tenho a honra de coordenar, também será online ao vivo, só que tem um diferencial, tem um dia de aulas práticas que será dia 23 de abril no Senac. As demais aulas serão online às terças e quintas de manhã, a partir do dia 9 de abril. Então, terça e quinta de manhã, a partir de 9 de abril, e no dia 23 teremos uma prática no Senac. Será um mês bem cheio por aqui. Mais informações e inscrições no site da ESAS, aesas.com.br. Bom, esse é um daqueles episódios mais curtos, técnicos, direto ao ponto, onde eu faço uma explanação com comentários sobre um tema específico. Pensamos aqui que esse tipo de episódio mais curto, mais direto ao ponto, é importante para ajudar as pessoas, falando de temas que a gente discute lá no Senac, na ABNT, em reuniões da ESAS, em outros fóruns, em outras universidades e tal, mas nem todo mundo tem acesso fácil. Então a ideia é intercalar as entrevistas, que são muito legais, a gente conhece muito melhor as pessoas, com esses episódios aqui técnicos mais curtos. A ideia do episódio de hoje veio de um comentário do Lúcio Alexandre. O Lúcio é da Geoambiente Genuine. Ele fez um comentário na minha postagem do LinkedIn sobre o nosso episódio 179. Nesse episódio eu falei sobre medir VOC no saquinho. E aí no LinkedIn ele fez uma pergunta muito interessante. Se a gente devia, se nós deveríamos exigir a acreditação de empresas de amostragem de solo para VOC também, da mesma forma que é feita a amostragem de água. E se essa acreditação reduziria os problemas grandiosos que nós apontamos no episódio 179. Bom, de lá para cá eu recebi algumas respostas, conversei com algumas pessoas e vou fazer aqui uma pequena síntese sobre essas respostas e sobre a minha posição sobre o assunto. Afinal, deveríamos ter uma acreditação para amostragem de solo para VOC?
Bom, vou fazer aquele disclaimer inicial, né, dizendo que não sou especialista em acreditação, não sou especialista nas normas do Inmetro, QAQC, SEGECRE, NIT-DICLA, nada disso. Conheço muita gente que sabe muito a respeito disso, trabalha com isso no dia a dia. O que eu venho falar aqui é um recorte, um resumo resumido do que eu vivenciei sobre o assunto. Qualquer correção que seja necessária é só me mandar e a gente faz aqui nos episódios, na newsletter e em todo lugar que for necessário, tá? Bom, vamos começar pelo começo. De onde veio essa história de acreditação para amostragem? A antiga Secretaria de Meio Ambiente de São Paulo, em 2006, publicou a Resolução SMA 37, tá? Em 2006. Essa Resolução SMA 37 entrou em vigor 3 anos depois, né? A Secretaria deu 3 anos de prazo. Em 2009, então, ela entra em vigor, dizendo que qualquer laudo analítico que for submetido aos órgãos do SEAQUA, isso inclui a CETESB, inclui o setor de áreas contaminadas da CETESB, somente seriam aceitos se o laboratório que fizesse os ensaios, fizesse as análises químicas, fossem acreditados nos parâmetros determinados, segundo a ABNT ISO IEC 17025 de 2005, né, acreditados pelo Inmetro, nesses parâmetros da 17025. Bom, isso foi feito para tentar garantir uma qualidade mínima desses laudos, né, das análises químicas, dos laudos de análises químicas, pois para conseguir acreditação o laboratório precisava e precisa garantir que os processos dos ensaios são realizados de acordo com os padrões, processos e atividades que o laboratório estabelece. Em geral, o laboratório estabelece os padrões internacionais consagrados, da EPA, da STM ou do Standard Methods, incluindo aí calibrações, controles de qualidade, curvas de calibrações e brancos e outras coisas, né? Bom, essa exigência da acreditação para os laboratórios, para as análises químicas, fez com que aquelas fraudes grosseiras dos laudos praticamente deixassem de existir. Isso melhorou a tomada de decisões, particularmente da CETESB, mas, por outro lado, lá em 2006, entre 2006 e 2009, foi objeto de reclamações, pois alguns laboratórios não tinham recursos financeiros para realizar os ajustes. As reclamações continuaram pelas inúmeras consultorias que entraram no GAC lá no início dos anos 2000, com o boom dos postos, e sempre buscaram, né, e continuavam buscando ganhar espaço com preços mais baixos. Para isso se valiam de laboratórios mais baratos, e esses laboratórios, na maior parte das vezes, não tinham controles tão rígidos. Isso quando efetivamente os laboratórios, antigamente, né, faziam as análises, porque acontecia de tudo. Tinha laboratório que não fazia análise e emitia o laudo, né? E tinha reclamação dos clientes, que, como sempre, reclamavam que os preços tinham aumentado, porque agora era exigido que o laboratório tivesse acreditação. Mas a reclamação, assim, foi uma gritaria, mas depois parou a gritaria e hoje isso aí está muito consolidado, né? Não adiantou nada. A SMA, Secretaria do Meio Ambiente, e a CETESB fizeram uma ampla discussão, fizeram debates, palestras, e deram 3 anos de prazo, né, para todo mundo se adequar a isso. E aí, finalmente, em 2009, a SMA 37 entrou em vigor e com ela os laboratórios que restaram, né, que muitos, né, resolveram não se adequar e saíram do mercado, e os laboratórios que continuaram se tornaram maiores e mais fortes e as análises mais acreditadas, aí com duplo sentido, né, acreditadas no sentido do Inmetro e acreditadas que a gente pode acreditar, né, que essa análise representa aquilo lá mesmo. Bom, até aí tudo certo, eram os ensaios de laboratório que precisavam ser acreditados, o mercado rapidamente se acomodou e seguiu em frente. E aí, em 2012, veio uma bomba, né, uma bela bomba, e foi publicada a SMA 90, que ampliou a exigência, dizendo o seguinte: as atividades de amostragem referentes a quaisquer matrizes ambientais, né, pessoal, deverão ser emitidos e realizados por laboratórios acreditados, nos parâmetros da NBR ISO IEC 17025, pela Coordenação Geral de Acreditação, o SEGECRE, do Inmetro. Então, a SMA 90 disse que qualquer amostragem de qualquer matriz ambiental também deveria ser acreditada, porque a amostragem fazia parte da análise. Isso foi motivado, né, pelo entendimento que eu acabei de falar, que a amostragem faz parte da análise, sempre lembrando que a SMA, Secretaria do Meio Ambiente, pensava em amostras ambientais no sentido amplo, muito mais amplo que o GAC. Além disso, um pouco antes, a ANA, Agência Nacional de Águas, publicou um guia de coleta de amostras, né, mais focado em amostras de águas superficiais, e a SEGECRE publicou em 2010 a versão 01 da NIT-DICLA 57, que definia critérios para acreditação de atividades de amostragem, com ensaios subsequentes, né, aquela amostragem que tem um ensaio nela, né, dando corpo à ideia da acreditação da amostragem. Então juntou o guia da ANA, a NIT-DICLA 57,
a ideia de que a amostragem faz parte da análise e a Secretaria do Meio Ambiente chegou com a bomba em 2012, olha, qualquer amostragem precisa de acreditação. Bom, vocês imaginam, né? Isso foi um grande barata-voa aí no mercado, a maioria xingando a SMA, xingando a CETESB e tudo mais, porque as pessoas, as empresas ficaram proibidas, né, entre aspas, aí, de coletar amostras de solo e de água no âmbito do GAC. Apenas os laboratórios que tivessem acreditação poderiam fazer isso. Então, o que era maluco, né? Para amostragem de água ainda tudo bem, agora só o laboratório poderia fazer amostragem de solo, o laboratório nunca fez amostragem de solo na vida, como é que isso ia acontecer, né? Algumas empresas de amostragem de água que já existiam na época e algumas consultorias que faziam a própria amostragem não poderiam mais fazer a amostragem de água subterrânea e nem de solo, né? Mas solo caiu por terra rapidamente, mas de água subterrânea isso permaneceu e foi também um bafafá dos grandes. E aí, com tudo isso, essa gritaria toda, criou-se um grupo de trabalho com a participação de várias entidades, aí dá para destacar a Fiesp, a ESAS, né, dá para a gente falar que a ESAS participou disso, para adequar essa resolução SMA 90. Entendendo que o objetivo era bom, né, as entidades entenderam isso, o objetivo é bom, melhorar a qualidade, mas deveria haver alguns ajustes. E aí, dentro dos ajustes, veio a famosa SMA 100, que está em vigor até hoje. A SMA 100 entrou em vigor em outubro de 2013, que dava 2 anos de prazo para que a exigência da acreditação para amostragem de água subterrânea entrasse em vigor. Basicamente, estendeu os ensaios que deveriam ser acreditados para os chamados ensaios subsequentes, ou seja, se uma análise necessitasse de uma amostragem com algum tipo de medição em campo ou ensaio em campo, esse ensaio, essa medição deveria ser escopo da acreditação. E como a gente sabe, a amostragem de água pelo método da purga de baixa vazão utiliza ensaios de campo, não com o objetivo de avaliar a água, mas para avaliar se a amostra de água subterrânea é representativa. Sobre essa representatividade tem algumas controvérsias, mas isso é um outro assunto, né? Mas enfim, essa amostragem, então, com purga de baixa vazão, a partir de um ensaio de campo, né, que são feitos nas amostragens de baixa vazão, essa amostragem é objeto de acreditação. Basicamente, a acreditação da amostragem de água subterrânea avalia se a empresa tem procedimentos bem documentados, e são documentados, esses processos são realizados de acordo com a NBR 15847. A acreditação também visa garantir e controlar esses processos e verificar se os equipamentos são adequadamente calibrados. Isso é uma coisa que a acreditação bate muito. Os equipamentos são adequadamente calibrados e, no caso aí, os equipamentos são a sonda multiparâmetro. Essa documentação de processo e da calibração é a essência da acreditação das empresas de amostragem de água subterrânea. É inegável que a acreditação dos laboratórios levou a uma grande melhora na confiabilidade das análises químicas e a acreditação da amostragem de água subterrânea levou a uma melhora na amostragem em si, ou seja, os frascos passaram a ser preenchidos corretamente, os prazos, os holding times, né, passaram a ser mais respeitados, a estabilização dos parâmetros, pelo menos o que vai escrito na ficha, né, passou a ser mais bem feito. Em resumo, os processos se tornaram mais rastreáveis e a qualidade da amostragem, ou seja, de pegar a água que está no poço e colocar no frasco e mandar no laboratório, isso melhorou bastante. Porém, o mesmo não pode ser dito da qualidade das investigações de água subterrânea, porque a amostragem da água é uma etapa bem pequena do processo de investigação. A SMA 100 se preocupou muito em garantir que a água coletada seja representativa das imediações do poço de monitoramento. E a análise dessa água coletada, né, e garantir que a análise dessa água coletada seja bem feita e tenha precisão e exatidão. O problema, claro, né, como sempre, é a representatividade do poço de monitoramento. Isso a gente já sabe, mas é bom deixar claro aqui nesse episódio. Falando apenas da fase dissolvida, tá? Não vamos falar nem de fonte secundária, vamos falar da fase dissolvida. Vamos refletir um pouquinho. Imagina que o poço tem uma seção filtrante curta, de 1 metro. É uma coisa incomum. Em regra geral, o poço ter 3 metros de seção filtrante e ser não afogada, independente de unidade estratigráfica, solo e tal. Esse seria o famoso poção. Mas vamos falar do poço de 1 metro de seção. Se a seção filtrante dele estiver em contato com 2 unidades estratigráficas de meio metro, uma com o K, né, com a condutividade hidráulica de 10 a menos 4, outra com condutividade hidráulica de 10 a menos 5, então a gente tem uma ordem de grandeza de diferença, facilmente confundível em campo. O que vai acontecer aí nesse poço? A vazão do poço vai ser dada pela média ponderada das vazões das unidades
que atravessa a seção filtrante, que a seção filtrante desse poço atravessa, né? Então, a média ponderada dessas duas unidades. Imaginando que o gradiente hidráulico no poço, no momento que a amostragem vai ser feita, né? Você tira a água dentro do poço, você cria um gradiente hidráulico na direção de fora do poço para dentro do poço, o gradiente vai ser o mesmo nas duas unidades, vamos considerar isso. E a área da seção de passa-água é a mesma, né? Ambas têm meio metro de comprimento, então a área da seção transversal do poço ali é a mesma. Por conta da condutividade hidráulica ser 10 vezes menor na unidade B, com K de 10 a menos 5, a vazão nessa unidade vai ser 10 vezes menor do que na unidade A. Ou seja, vai vir 10 vezes mais água da unidade A, que é mais condutiva, uma ordem de grandeza apenas, vai vir 10 vezes mais água dessa unidade A. Ou seja, na prática, a concentração da unidade B será diluída 10 vezes. Isso, a gente está falando de uma seção filtrante de 1 metro, atravessando, né, somente duas unidades estratigráficas com um K diferente, apenas uma ordem de grandeza. É praticamente uma não diferença. Ainda assim, vem 10 vezes mais água da metade do poço do que da outra metade. E aí não adianta você posicionar a bomba no meio da seção filtrante, um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo. A água vai vindo onde ela vem, né? E ela vem da unidade estratigráfica de maior condutividade hidráulica. Agora, imagina se fossem 3 ordens de grandeza e não uma só. A diluição não seria de 10 vezes, seria de 1000 vezes. Ou seja, 1000 microgramas por litro de benzeno, em uma unidade, poderia se transformar em 1 microgramas por litro de benzeno quando você junta as duas. A amostra, por melhor que seja, mais acreditada que seja, ela não vai ser representativa porque o poço está errado. Então, o que manda não é a acreditação da amostragem, o que manda é a investigação como um todo, o olhar para a unidade estratigráfica, a instalação do poço apenas em uma unidade estratigráfica e todo esse resto de coisa que vocês já me ouviram falando várias vezes aqui. O poço é o foco do problema. A má instalação do poço, não o poço em si, mas a má instalação do poço é o foco do problema. A acreditação da amostragem não corrige esse problema. Da mesma forma, né, não só a concentração, mas o potencial hidráulico desse poço vai ser uma média ponderada, o K é uma média ponderada, ou seja, não representa nada. Onde é que está a acreditação para a seleção da unidade estratigráfica correta? Onde está a acreditação para um projeto correto de um posto de monitoramento? Onde está a acreditação para a instalação correta de um posto de monitoramento? Não temos isso. E não tem como ter isso. O que deveria haver é a competência técnica do responsável técnico de entender o meio antes de projetar o poço e, obviamente, projetar o poço antes de efetivamente furar para instalar o poço. Sem que isso aconteça, o poço não será representativo. E sem o poço medir o que ele quer medir, não adianta acreditação. Repito, não adianta acreditação para amostragem se o poço está errado. E olha, estou falando de um poço de 1 metro de seção, atravessando somente duas unidades diferentes com um K variando uma ordem de grandeza. O que a gente tem na prática são pós de 3 metros de seção, atravessando sabe-se lá quantas unidades estratigráficas diferentes, com a variação do K absurda de 5 ordens de grandeza. Então o erro é muito maior. Resumindo essa parte, a acreditação da amostragem garante que os processos são rastreáveis, que os equipamentos de amostragem de água estão calibrados, que a pessoa que faz a purga e a amostragem está treinada dentro do procedimento, que o holding time vai ser respeitado, que o frasco vai ser o correto, que a preservação será correta, mas não garante a representatividade da amostra, porque essa representatividade não depende só de quem pega a água do poço, depende do poço, e especialmente, né, depende do meio físico. Ou seja, a acreditação da amostragem de água foi positiva, melhorou a qualidade, mas melhorou muito a qualidade de uma pequeníssima parte do processo, que infelizmente não é a parte mais relevante. Bom, entendida essa questão, vamos ao centro da nossa história. No episódio 179, eu falei dos muitos problemas decorrentes de medir VOC no saquinho. Desde o erro do saquinho em si estar contaminado, até erros maiores e mais relevantes, como medir uma alíquota para representar outra e fazer uma varredura não com o intuito de entender a relação contaminante meio físico, mas sim fazer a varredura para escolher uma amostra, uma única amostra que represente todo aquele ponto, toda aquela sondagem. Aí o Lúcio Alexandre, né, da Geoambiente Genuíno de São José do Rio Preto, lançou essa pergunta no LinkedIn se uma acreditação minimizaria, né, uma acreditação para amostragem de solo minimizaria esses erros. Alguns amigos aí em privado, né, me responderam que sim, melhoraria, porque a qualidade da amostragem em si, no sentido de colocar a amostra certa no frasco certo, com o preservante certo, usar o liner, tudo isso iria melhorar por conta da acreditação.
Outros amigos disseram que não há sentido em solicitar essa acreditação. Bom, e aí pelo que vimos na acreditação de amostragem de água, né, houve uma melhora lá e haveria uma melhora aqui na amostragem de solo, pelo menos na questão de usar liner, usar frasco certo, com preservante certo, com holding time certo. Nesse ponto haveria melhora. Mas esse, novamente, né, é um ponto muito pequeno do processo. A melhora não seria suficiente para compensar um processo de acreditação para quem faz essa atividade. Ao contrário, essa melhora seria insignificante perto do todo. E mais, poderia dar a falsa sensação de que a amostragem de solo tem representatividade, tem qualidade necessária, quando na verdade não tem. Se é somente por usar o frasco certo, usar liner, usar o preservante certo e tal, a gente não precisa de acreditação, porque a gente tem uma norma, né, a norma NBR 16434, que especifica tudo isso. E especifica muito bem. É só exigirmos que essa norma seja cumprida. Os órgãos ambientais podem exigir o cumprimento da 16434, os clientes devem exigir o cumprimento da norma 16434, e eu diria os laboratórios deveriam exigir isso e se recusar a receber amostras de solo em frascos inadequados, ou no mínimo reportar no laudo de análise uma não conformidade. Imagina, chegou lá o solo num saquinho plástico para você analisar volátil, o laboratório deveria, assim, no mínimo, falar assim, olha, no laudo, a amostra chegou numa condição inadequada em desrespeito à norma 16434, tal. Bom, isso deveria estar na acreditação do laboratório para fazer análise química de amostra de solo. Não sei se está ou se não está, mas se não está, deveria estar. Se essas exigências da norma 16434 fossem cumpridas, assim, o mínimo, né, a questão da qualidade na preservação e a questão do frasco estaria resolvida sem a necessidade da acreditação da amostragem de solo. Um outro ponto que a acreditação da amostragem de solo certamente ia insistir e exigir seria a acreditação, a calibração do equipamento de medição de campo para o ensaio subsequente, ou seja, a calibração assim, muito boa do PID. Eu particularmente não vejo necessidade que esse PID usado em campo esteja perfeitamente calibrado, uma vez que a medição não deveria ser critério único da escolha da amostra. E se vocês ouvirem novamente o nosso episódio 83, onde eu falo sobre a VVVAC, varredura vertical de voláteis com aquecimento em campo, vocês vão ver que a medida do PID naquele ponto do liner é pouquíssimo importante, quase não importante. Então, a não ser que o PID esteja lendo algo totalmente fora, né, assim, nada a ver com nada, a ajuda que ele dá é pequena, e é só uma ajuda. Ele não tem nada a ver, não é capaz de tomar uma decisão. Não justificaria uma calibração super caprichada desse PID, muito menos uma acreditação na empresa de amostragem, só para garantir que a calibração do PID é adequada. Quem defende que isso deva ser feito, né, está cometendo um erro aqui. O grande erro nisso é achar que nós temos que medir com o PID para escolher uma única amostra daquele perfil, e essa única amostra representa o furo todo, o ponto como um todo. São vários erros nisso aí, né? O principal é achar que uma única amostra representa o perfil todo. Isso é um erro conceitual gravíssimo, né? O segundo erro é achar que medir de 20 em 20 centímetros, ou de 12 em 12, ou de 10 em 10, é suficiente para fazer uma varredura boa, uma varredura completa. Afinal, você vai pegar uma alíquota muito pequena, cerca de 10 ml de solo para representar o liner. Ou pior, para representar o furo todo, e se mede de 20 em 20, você tem um espaço muito grande entre um ponto de medida e outro que você não está medindo. Então, uma varredura falha nesse sentido também. O terceiro erro é achar que a varredura com PID é real e que os vapores não se movem pelos poros do solo durante todo o processo de retirada da amostra do solo lá de baixo, trazer a amostra aqui para cima e fazer a medição. E nisso você tem ar no poro, você tem água no poro, você tem VOC no poro, às vezes você tem NEPL, você tem temperatura alta, você tem vibração, você tem tudo que não deveria ter, né, na amostra de solo. Então você mede um valor, você mede 100. A pessoa acha que aquele 100 que ela mediu é 100, mas o 100 não é nada. Pode não ser nada, pode ser 100 mil. Então aquela medição não é real. A medida com PID não representa a realidade real do que está naquele ponto do liner. Então não adianta uma calibração maravilhosa nele, porque não é um instrumento de tomar decisão, não é um instrumento que funciona para uma medida de verdade. O que deveria ser feito, então? Como deveria ser feita essa amostragem de solo? Na minha ideia, né, na minha proposta, que a gente já explicitou em outros episódios aqui, nós devemos fazer a varredura com PID no liner apenas para termos uma ideia inicial do que esperar naquele liner. Depois que a gente fez essa varredura inicial,
devemos abrir o liner, avaliá-lo bem, né, olhando para ele, né, e selecionar alíquotas que parecem ser mais relevantes, priorizando ali a avaliação do meio físico, ou seja, as interfaces entre as diferentes unidades estratigráficas, né, os contatos entre unidades diferentes, priorizando as argilas e dentro das argilas priorizando as mais plásticas. Essas alíquotas que a gente encontrar com essas condições devem ser preservadas adequadamente no metanol, no VOC, na água, ou sei lá, sem preservante e tal, sempre seguindo a norma 16434. Depois disso, recomendo fazer a VVVAC, a varredura com aquecimento. Essa varredura com aquecimento vai fazer duas coisas. Vai fazer a varredura em si, que você vai poder usar para montar seu modelo conceitual, né, relacionando o meio físico com o indicativo de presença dos voláteis ali, naquela profundidade exata do solo, né? E a segunda coisa que a varredura vai fazer é soltar os VOCs eventualmente presos nos poros das argilas que você não viu na primeira medida que você fez com o liner fechado. E aí, se por acaso aparecer VOC em algum ponto que não tenha sido preservado, ou seja, você mediu, olhou, não selecionou a amostra, selecionou outras amostras e depois você faz a varredura, você nota um valor elevado depois do aquecimento. Então você volta lá e preserva uma amostra, né? Abre novamente o liner e pega uma alíquota daquele ponto em que você mediu ali na varredura um valor alto. Certamente vai ter uma perda de voláteis aí no processo, mas será uma perda pequena, uma vez que você precisou aquecer para poder soltar os VOCs. Então acho que vale a pena você selecionar essa outra amostra que você eventualmente tenha deixado para trás. E com isso, claro, você está percebendo que você precisa mandar muitas amostras para o laboratório. É caro? Mais ou menos, né? Quanto custa uma análise de VOC? R$100, sei lá, R$200? Quanto custa trazer o liner para sua frente? Quanto custa fazer uma remediação, tomar uma decisão de remediação ou de liberar uma área dentro do contexto do GAC? É muito mais caro. Trazer o liner para você é muito mais caro. Uma tomada de decisão no GAC é muitíssimo mais caro, né? Infinitamente mais caro do que esses R$100, R$200. Você precisa extrair o máximo de informação possível desse liner. E trazer o liner é difícil, é caro, você precisa extrair muita informação dele. Existe acreditação possível para o processo que eu acabei de falar? Certamente não. O que precisa é uma boa capacitação de quem faz isso em campo, e o que a gente precisa também é ter pessoas em campo em quantidade suficiente para fazer um bom trabalho. Essas tomadas de decisão têm que ser feitas no campo por pessoas capacitadas para isso e com autonomia para essa tomada de decisão. Então, resumindo, devemos fazer uma varredura não para tentar escolher uma única amostra daquele furo, nem uma única amostra daquele liner. Uma amostra por liner é pouco. Uma amostra por furo é ridículo, né? Não tem como a gente fazer disso um trabalho que a gente possa declarar que é um trabalho técnico, um trabalho científico, com uma amostra por furo. Mas você deve coletar amostras suficientes, fazer a varredura para melhorar o seu modelo conceitual. A escolha das amostras de solo para análises químicas, de VOC, devem se basear em múltiplos critérios, dentre eles a medida no PID com liner, né? Esse é só um critério e é um critério que não tem muita relevância. A gente precisa enviar para o laboratório um bom número de amostras para análise química, no mínimo uma amostra por unidade estratigráfica, e também em todas as transições e priorizando as unidades estratigráficas que sejam de armazenamento, de baixa condutividade hidráulica. E mais uma vez, né, por favor, não existe uma única amostra para representar o furo. Nem uma única amostra de granulometria, nem uma única amostra de condutividade hidráulica, nem uma única amostra de porosidade, e muito menos uma única amostra para concentração de substância química de interesse. Então é isso, uma varredura para ser uma varredura, para entender aí o contexto da contaminação com o meio físico, seleção de amostras em quantidade suficiente, escolhidas por pessoas capacitadas que estão lá no campo. Finalizando, tendo em vista tudo isso, não vejo como interessante a acreditação de amostragem de solo nos moldes da 17025. Isso não iria ajudar em quase nada, ia elevar sem necessidade os custos do processo e daria uma falsa sensação de qualidade no estudo. Curiosamente, a acreditação não impediria alguém de medir o VOC no saquinho. Ela iria medir o VOC no saquinho com um PID super calibrado, ou seja, teria muita exatidão na medida que não serve para nada. Resumindo, a gente precisa de muita capacitação, muito treinamento e não precisa tanto da acreditação para que a gente tenha boas amostras de solo. Não se esqueçam, coletem muitas amostras, mandem muitas amostras para o laboratório. E o fundamental, né, o mais fundamental de tudo, amostrai o solo.
Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que eu tenha conseguido esclarecer alguma coisa e que ajude vocês no dia a dia. Na verdade, espero ter levantado mais perguntas em vocês do que dado as respostas. Essa é a função de um professor, né? Essa é a função até da ciência como um todo, né? Se você tem algum comentário, alguma pergunta, alguma observação, se discorda de mim em algum ponto ou em muitos pontos, é só me mandar que a gente continua esse debate por aqui ou em outros lugares aí, assim todo mundo ganha com isso. Agradeço especialmente ao Lúcio por ter feito a pergunta que me fez estudar e me fez me preparar aqui para esse episódio, né? Valeu, Lúcio, obrigado por essa. Bom, agradeço demais a atenção de todas e todos. Nós da SD Training continuaremos lutando lado a lado com vocês para esperançar esse mundo e lutar para que ele seja melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Então sigam a gente aí nas redes, assinem a nossa newsletter. O link para assinar gratuitamente a nossa newsletter está na descrição desse episódio. Agradeço mais uma vez aos nossos queridos e às nossas queridas colaboradoras financeiras no Apoia-se, que mantém a gente no ar todas as semanas, e aos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, a Vapor Solutions, a EBP Brasil e o Laboratório E-Consulting. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. Entre no site apoia.se/ECDambiental. A todas e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.